O Zuko tem o melhor arco de redenção de personagem de todos os tempos. Foda-se, vem me cobrar. Olá, para aqueles que não se lembram ou não me conhecem, meu nome é Rafa Reis. E hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre arcos de personagem, mais especificamente sobre a perspectiva, a ótica de Avatar: A Lenda de Aang. Prefácio, disclaimer, nhê. Mas Rafa, você vai falar sobre arco de personagem, você nem fez um vídeo ainda falando sobre criação de personagem. O canal é meu, eu quero falar sobre arco de personagem. Outra coisa, no vídeo de hoje, a gente também vai utilizar muito dos estudos sobre arco de personagem da KM Willand. Eu vou pedir pra Bru deixar o site da KM Willand aqui, que é justamente onde você pode encontrar muitas das coisas que eu vou referenciar da obra dela, quando a gente tá falando sobre criação de personagem, mais especificamente sobre Creating Character Arcs, ou criando arcos de personagem. Beleza? Ok. E eu vou conceitualizar algumas partes da história toda. Da história não, né? Da obra da KM Willand e o que ela fala sobre isso. Não vai ser só sobre os estudos dela, mas a gente vai falar bastante sobre os estudos dela, que eu acho eles muito interessantes sobre o assunto que a gente tá falando hoje, e eu acho que eles são muito pertinentes. O que é um arco de personagem? Gente, um arco de personagem, a gente tá falando justamente sobre a história do personagem em si, não necessariamente da obra inteira. No entanto, que dependendo da obra, pode até ser. E a gente também não tá falando apenas sobre o personagem principal. A gente não tá falando só sobre o protagonista. Um arco de personagem é justamente a medida aonde um personagem, como ele começa uma obra e como ele termina uma obra. Não necessariamente falando do finalmente, sabe? O the end, o felizes para sempre que seja. Literalmente num ponto onde ele muda. Pois um arco de personagem tem a ver com mudança. Ou não, mas a gente vai falar sobre isso. Então, isso é um arco de personagem, beleza? Olha, tem muita coisa a ser dita quando a gente tá falando sobre arco de personagem que são tangenciais a isso e que eu vou conceitualizar pra vocês superficialmente antes da gente seguir. Porque se eu não conceitualizar essas coisas, eu não vou conseguir fazê-las fazerem sentido lá na frente. E eu preciso delas pra poder, de novo, conceitualizar tudo e tudo fazer sentido. A primeira das coisas que eu preciso que vocês entendam é a diferença entre uma história guiada na plot, na trama, ou plot driven, ou uma história focada nos personagens, ou character driven. Em inglês, esse driven, ele tem justamente o coisa de guiado, mas aqui pra gente é como se fosse o focado, ou seja, se o foco da história é a trama, ou seja, os acontecimentos da história, ou se o foco da trama é o personagem. Qual que é a diferença? Uma história em que é focada no personagem, a história é sobre aquele personagem. Ela é totalmente sobre ele, é indissociável daquele personagem. Aquela história só acontece daquele jeito por causa daquele personagem. Se fosse um personagem diferente, a história seria diferente. Enquanto uma história guiada na trama, com foco na trama, ela tá focando nos acontecimentos. Os personagens, eles importam, e elas diferenciam a obra. Só que se eu troco um personagem por outro e simplesmente coloco ele na mesma situação, a trama se manteria, a história se manteria. Os pormenores, os detalhes seriam diferentes, mas o todo seria a mesma coisa. Por exemplo, pensa em qualquer história de romance que você já tenha encontrado, que você já tenha lido. Qualquer história de romance. Ela é character driven. Porque é a história daqueles personagens. É a história daqueles dois personagens específicos que guiam, que movimentam. Os acontecimentos da história são os acontecimentos dos arcos de personagem. Enquanto uma história é guiada por trama, a gente tem, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Meio que não importa se é o Frodo, se é o Sam, se é o Legolas, não importa. A gente podia tirar o Aragorn e falar que ao invés de Aragorn é Zé Bentinho da Silva. E o Zé Bentinho da Silva, ele é o herdeiro de Gondor. Você percebe que só vai mudar os pormenores, mas a história continua sendo sobre pegar a porra do anel e jogar no vulcão. Então, isso é a diferença de uma história character-driven e uma história plot-driven. Personagem, trama. Não que personagens não sejam importantes numa história guiada pela trama. E não que a trama não seja importante numa história guiada por personagens. A única questão é a diferença, o foco que a gente dá. Segundo assunto tangencial nisso tudo. Conflito! Sempre que você vai fazer uma história, você tem que pensar no conflito dela. Não existe história sem conflito. Porque se não tiver conflito, por que você tá acompanhando história? Você quer ver um dia normal da vida de uma pessoa?
A gente não assiste, a gente não se apropria de histórias por conta simplesmente do dia a dia. A gente se apropria por causa de conflito. Mesmo histórias que elas são superficiais e sejam sobre o cotidiano, todas elas têm a ver com conflito. O conflito é justamente alguma coisa que se coloca no caminho do protagonista para ele alcançar o que ele quer alcançar. Isso é muito simplista sobre o que é um conflito, eu vou explicar um pouquinho melhor, mas daqui a pouco, beleza? Outra coisa, e agora eu vou precisar consolidar um pouco melhor isso. Quando a gente tá falando sobre arco de personagem, a gente tá falando obrigatoriamente também sobre criação de personagem. Não que a gente esteja falando exatamente sobre criação de personagens, mas são coisas indissociáveis. Por quê? Quando você tá criando uma história, você... E aqui, pra galera que eu sei que me assiste, que vem do conteúdo de RPG, isso é diferente. É diferente de RPG pras mídias que a gente tá acostumado, como cinema, série, desenho, literatura, o que for. Porque aqui a gente controla a narrativa. Então quando a gente cria um personagem, a gente controla o que vai acontecer com ele. O criador tem controle total sobre a obra. Então ele consegue colocar os conflitos da forma como ele quer, para poder chegar num ponto específico. Então, criação de personagem tem a ver diretamente com os arcos de personagem, porque como você o cria, é como você pretende fazer o arco dele. Meio que não dá pra você criar um personagem sem pensar em qual vai ser o arco dele. E pra você de RPG, a minha sugestão é: tenha em mente um arco. Permita mudar esse arco. E permita que o arco se construa ao longo da história. Mas isso é uma coisa diferente. Foco aqui, literatura. Eu tô me coçando por causa que o vídeo de hoje é sobre Avatar e eu tô há muito tempo sem falar de Avatar. Foco, Rafa. Vamos falar sobre o conceito, então, de criação de personagem segundo K.M. Weiland. Lembra, criação de personagem é um pouco indissociável de arco de personagem. Então, para K.M. Weiland, como a gente tá falando das duas coisas, ela fala das duas coisas em conjunto. Criação de personagem tem a ver com você determinar duas coisas, dois fatores antagônicos de cada personagem, que são a verdade e a mentira desse personagem, o querer e o precisar desse personagem. Vamos começar pelo querer e o precisar. O querer e o precisar são justamente coisas que vão guiar a narrativa, o arco daquele personagem. O personagem quer alguma coisa, mas ele precisa de outra coisa. Vamos pegar o Zuko, então, como exemplo, que é o que eu vou usar, por exemplo, nesse vídeo inteiro. Qual que é o querer do Zuko? O Zuko, ele quer a honra dele de volta. O que ele precisa entender de que ele nunca perdeu a sua honra. Essas duas coisas são fatores antagônicos. Veja bem, a gente tá falando do que o personagem quer e o que ele precisa. E é aí onde a gente entra também no conceito de mentira e verdade. A mentira e a verdade do personagem são coisas em que ele acredita. A gente tá falando sobre crença, seja em termos morais, ou em termos sociais, ou em termos culturais. De novo ao Zuko. Qual é a mentira do Zuko? A mentira que o Zuko acredita é de que ele precisa capturar o Avatar para reaver a honra dele, para conseguir o que ele quer. Enquanto a verdade é de que ele não precisa capturar o Avatar. Na verdade, ele precisa se juntar a ele. Ele precisa trazer a Nação de Fogo de volta para os trilhos corretos. São fatores antagônicos. São fatores que vão opostos um ao outro e... Como que é um outro nome de coisas... Conflito? É isso que eu tô falando sobre o que é um conflito. E é assim que você estipula um conflito pro seu personagem logo na criação dele. Determine o que o personagem quer e o que ele precisa. Determine qual é a mentira que ele acredita e qual é a verdade que ele acredita. Mentira e verdade, gente, podem ser coisas sobre o próprio personagem ou sobre o mundo. Eu vou dar um outro exemplo para vocês poderem entender. Walter White, em Breaking Bad. O Walter White, a mentira que ele acredita é que ele... Bem, poder vai dar a forma que ele precisa para poder prover para a família. Enquanto a verdade é de que, bem, ele já foi um provedor para a família dele ama ele não vai ser menos homem por ter câncer, por eventualmente parar de prover para a família. Mas, pera, são coisas diferentes, Rafa. Sim, são porque em Avatar, o Zuko, ele começa crendo na mentira e eventualmente ele passa a acreditar na verdade. Mas o Walter White, ele começa sabendo da verdade e ele passa a acreditar na mentira. Para K.M. Weiland, existem diferentes tipos de arco de personagem. Seguinte, o Zuko, ele tem um personagem de redenção. E a gente tem arcos de personagem que pode ser de ascensão, de queda ou de transformação.
entre possíveis outros. Mas a K.M. Wieland, ela simplifica essa ideia toda e ela fala que todo arco de personagem tem a ver com mudança. E mudança é o que determina um arco de personagem. Portanto, a gente vai ter um arco de mudança positiva, um arco de mudança negativa e um arco neutro, ou reto, se assim você quiser chamar. O arco de mudança positiva é de qualquer modo em que o personagem ele comece de um ponto e no final da obra ele vai estar, entre aspas, melhor por conta disso. Seja esse melhor que ele tá mais rico, ele tá mais forte moralmente falando, ele conseguiu alcançar um nível de paz espiritual, o que for. Enquanto um arco de mudança negativa, o personagem ele vai se tornar mais moralmente decrépito, ou de fato cair, de fato perder poder, ser derrotado, por exemplo. Arco de personagem tem a ver com mudança. O arco neutro, então, é um personagem onde ele não muda, mas o mundo ao redor dele muda. Exemplos para isso. Um arco de mudança positiva, Zuko. Um arco de mudança negativa, Azula. Um arco neutro, Wang. Gente, vamos agora analisar um pouquinho a história do Zuko. E eu sei que isso que eu vou falar aqui vai ser de uma perspectiva... Eu vou focar muito mais no arco do Zuko e vai parecer muito mais que eu tô focando num arco de mudança positivo e especificamente falando num arco de redenção. Mas eu tenho um ponto que eu quero chegar. Vamos analisar um pouquinho a história do Zuko. A história do Zuko... E eu tô de óculos porque eu preciso ler minhas anotações. A história do Zuko, ela começa com ele nascendo como príncipe da Nação do Fogo e dele sendo, francamente, rejeitado pelo pai. O pai odiava o Zuko, porque, segundo o pai, ele era fraco. Havia outros motivos pro Ozai odiar o Zuko, mas estão nos quadrinhos. Vai ler os quadrinhos, principalmente o quadrinho da promessa de Avatar. A promessa ou a busca, os dois. E a única pessoa que dava amor pro Zuko era a mãe. E depois passa a ser o tio. Mas acontece algumas coisas na história do Zuko, aonde o pai dele, o Ozai, tenta tomar o trono pra ele, tenta falar pro pai de que a partir do momento em que o irmão dele, o Iroh, perde o filho e volta pra guerra, não tendo conquistado Ba Sing Se, mesmo que a batalha tivesse praticamente vencida, que ele era fraco e de que ele não poderia se tornar o novo Senhor do Fogo. O Azulon, o pai, ou melhor, o avô do Zuko, ordena então que o Ozai ponha fim na vida do seu primogênito, porque foi isso que aconteceu com Iroh. A mãe do Zuko, então, a Ursa, ela faz meio que um acordo com o Ozai para assassinar o Azulon e o Ozai se tornar o novo Senhor do Fogo, porque é ele quem estava na capital. Por conta disso, a Ursa é banida da capital da Nação do Fogo e passa a viver como uma traidora. E o Zuko é deixado sozinho com o pai, que detestava ele, a irmã mais nova, que francamente a gente vem a descobrir que é uma psicopata, mas ela tem as coisas dela que levaram ela a se tornar uma psicopata, e o Iroh, que indiretamente tenta conduzir o garoto para uma perspectiva um pouco melhor. Ao longo da história dele, quando o Zuko ele tinha 13 anos, ele vai para a primeira reunião de conselho de guerra. E ele vê ali um momento em que um general da Nação do Fogo propõe de que todo um batalhão de recrutas da Nação do Fogo sirvam de, essencialmente, bucha de canhão, para que dobradores da Terra, o exército do dobrador da Terra, fiquem preocupados com ele e abram a guarda para eles poderem ser flanqueados. Francamente, eles vão sacrificar todo um batalhão. O Zuko ele fala contra isso, ele fica puto com isso. E ele tem 13 anos. O general fica puto. E o Ozai também. O pai dele fica puto também. E a partir daí, o Ozai fala que ele tem que duelar um Agni Kai, um duelo de dobra de fogo contra o general, porque ele desonrou o general. No entanto, quando ele vai batalhar, ele batalha contra o próprio pai, porque ele fala que por falar na reunião de conselho de guerra do Senhor do Fogo, ele não desonrou apenas o general, mas o próprio Senhor do Fogo. O Zuko se recusa a lutar, e por se recusar a lutar e por demonstrar essa fraqueza que o pai vê, ele marca o Zuko para sempre, com a cicatriz que a gente vê no rosto dele. Uou, que backstory, né? Depois disso, o Zuko ele é ordenado que ele perde a honra e ele é ordenado para procurar o Avatar, que estava desaparecido pelos últimos 100 anos. Ah, aliás, eu avisei de spoilers de Avatar? Ups! Cara, é assim que começa a história do Zuko. A gente vem a descobrir isso ao longo da obra, mas é assim que a gente começa. E ali nesse ponto, a gente já vê que o Zuko ele é um personagem um tanto quanto
dividido, né? Ele tem esse lado dele que quer procurar, sabe, honra e justiça e bondade, ao mesmo tempo que ele tem esse lado que ele quer procurar a honra dele de novo e se provar pro pai dele. E a irmã dele é um gênio da dobra de fogo. E a gente tem o Iroh, que é uma influência, mas não é o pai dele. Pois bem, quando a gente começa a obra, o Zuko, ele imediatamente, a primeira coisa que a gente vê é ele atacando a tribo da Água do Sul, do Polo Sul. Depois dele atacar a tribo da Água do Sul, que ele tenta capturar o Avatar ali, o Aang acaba escapando, e a próxima grande coisa que acontece dentro da obra do Zuko é ele lutando contra o Capitão Zhao, na época, que se demonstra como um cara que chama ele pra um Agni Kai, e o Zuko vai vencer por causa que ele derruba o Zhao, e com o Zhao caído, ele se restringe de atacar e finalizar a luta, que era justamente o que o pai dele fez com ele, que ele não faz com o Zhao. E o Zhao tenta tirar vantagem disso, demonstrando que ele não tem honra, mas que o Zuko de alguma forma teve. E, gente, isso é episódio 3. Episódio 1, ele ataca uma tribo indefesa. Episódio 3, ele tá demonstrando que ele tem honra. São coisas conflituantes. Depois disso, logo no episódio 4, o Zuko ele ataca a ilha de Kyoshi, que não é indefesa, mas também não é exatamente, não tem uma força de ataque de defesa grande e vasta. De elite, mas não vasta. Depois disso, ele contrata piratas pra atacar o Aang, rouba o colar da Katara, e você vê que ele tá empenhado em, de fato, em capturar o Avatar. Alguns episódios se passam, a gente tem uma puta de uma tempestade se anunciando, e o navio da tripulação do Zuko é pego nessa tempestade. E ele vê o Avatar voando pelo meio da tempestade, e ele dá a ordem para que eles sigam o Avatar. Mas eles estão no meio da tempestade, os tripulantes deles estão começando, sabe, a cair pro mar, e o Zuko até então ele não tem demonstrado exatamente muita empatia. Mas no momento em que os tripulantes dele de fato precisam, ele para, estende a mão e ruma na direção oposta para segurança, ao invés do Avatar, prezando pelo bem da tripulação dele. 2 episódios se passam. O Aang, ele é capturado pelos arqueiros Yuan, sei lá o nome, não lembro agora, e ele tá pra ser entregue pra Nação do Fogo, pro Zhao que tinha capturado ele. O Zuko invade a fortaleza onde o Aang estava sendo preso, onde ele estava sendo cativo e mantido, e salva ele. Claro, salvou ele pelos próprios motivos, porque ele queria levar o Aang, mas ainda assim salvou o Aang. A gente tem uma cena do Aang conversando com ele. Se a gente tivesse nascido 100 anos atrás, antes da guerra começando, será que a gente poderia ter sido amigo? Fica a dúvida. Mais episódios e episódios se passam. E a gente tem a Batalha do Polo Norte. Literalmente o final da primeira temporada, o livro 1 de Avatar. E, cara, o Zuko captura o Aang no momento de fraqueza. Mas enquanto ele tá capturado, o Aang tá capturado, e eles estão no meio de uma tempestade, o Zuko também fala e se humaniza pro Aang falando da irmã dele pela primeira vez. O meu pai falou que a minha irmã nasceu com sorte e que eu tive sorte por nascer. Que dúbio, não? Depois disso, ele enfrenta o Zhao, mas ele tenta salvar o Zhao quando o Zhao é pego pelo espírito do mar. O Zhao recusa, mas o Zuko tentou salvar ele. Depois disso, o Zuko no livro 2 ele é tratado como um traidor da pátria. Ele é, bem, excomungado, por assim dizer, e ele e o Iroh agora passam a viver sozinho, tentando sobreviver no reino da Terra. Nesse momento, o Zuko ele também começa a duvidar. Quer dizer, pô, mas eu sou realeza, por que eu tô vivendo assim paupérrimamente? Por que a gente tá tendo que viver sobre refugiados no meio da guerra? E ele abandona o Iroh. Quem que abandona o Iroh? Tá além de mim isso. Mas ele deixa o Iroh, ele abandona o cara. E aí a gente tem um dos episódios mais importantes pro arco do Zuko, que é o episódio Zuko sozinho. E eu, quando penso nesse episódio, eu imediatamente começo a ficar sentido, porque esse episódio é muito, muito importante. Porque o Zuko ele começa a ver as dores da pessoa comum, as dores dos civis e tudo que a guerra tá fazendo e as vítimas que a guerra faz. Independente se é a Nação do Fogo ou se é o Reino da Terra. A Nação do Fogo fala que eles são pessoas incríveis e que a guerra nada mais era do que uma forma deles compartilharem a sua grandeza com o mundo. Mas não há grandeza. Há vítimas, há refugiados, há órfãos. Que grandeza é essa?
E o Zuko tenta capturar o Aang de novo. Quando ele encontra os rastros da Azula indo atrás do Aang e da trupe do Avatar, ele se junta e tenta capturar. Claro, ele batalha contra a Azula. E justamente nesse momento, o Iroh, que estava seguindo o Zuko para tentar reaver o sobrinho, toma um golpe quase letal e praticamente morre. O Zuko depois ele se retorna e ele cuida do Iroh, sozinho. Os dois eles veem que eles não podem ficar assim. E eles tentam viver uma vida nova. Eles decidem fugir para Ba Sing Se, a principal cidade do Reino da Terra. Depois disso, na viagem quando eles estão indo para Ba Sing Se, o Zuko ele se junta com o Jato, um personagem apresentado há vários episódios atrás, para roubar a comida do capitão, que tá vivendo como um rei enquanto tem muita gente passando fome. Beleza, ele tá roubando, mas é uma coisa meio Robin Hood, roubar do rico para dar aos pobres. Aí, ele vive a vida dele em Ba Sing Se. Cara, ele tem um encontro em Ba Sing Se. É a coisa mais cringe do planeta. Esse episódio é muito estranho. Mas ele tá vivendo a vida dele em Ba Sing Se. Vou além. Eventualmente ele vê que o Avatar tá em Ba Sing Se. Ele vê que o Aang perdeu o Appa. Ele de novo disfarça como espírito azul pra tentar encontrar o Appa pra capturar o Aang. Ele encontra o Appa antes do Avatar e o que ele faz? Ele salva o Appa. Você percebe como as últimas coisas que eu tenho falado do Zuko é só uma crescente? Ele só tem tomado atitudes que levam ele pra uma redenção, pra uma ascensão moral, se assim você quiser. E aí a Azula vai pra Ba Sing Se. Ele confronta a Azula. Ele é preso. Ele fala com a Katara. A Katara oferece pra cuidar da cicatriz dele. E aí ele vê o Aang lutando junto com a Katara contra a Azula. E eles estão pra derrotar a Azula. E ele ataca os dois e tenta capturar o Aang de novo. Ele tava indo tão bem, não tava? Ele tenta capturar o Avatar de novo. Ele retorna ao que ele tinha, o que ele fazia antes, aos modos antigos. Só que se você assistiu o Avatar, você sabe que esse momento, ali, naquela hora, depois que o Zuko ele salva o Appa, que é meio estranho ele simplesmente virar a chavinha e se tornar uma pessoa boa. Não, ele ainda é a mesma pessoa, ele não mudou do dia pra noite. E aí, ele vai e trai o Aang e o Iroh. O Iroh é preso, o Avatar quase morre, salvo pela água do oásis espiritual do Polo Norte. E aí a gente vem pro livro 3. E como se não bastasse, o Zuko ele contrata um assassino pra ir atrás do Aang. Porra, Zuko! E aí a gente tem um episódio A Praia. Um episódio A Praia. É um episódio difícil, porque ele é um episódio que ele é um slice of life, ele não tem uma importância narrativa, mas ela tem uma importância pro arco de personagem do Zuko. É onde a gente vê o Zuko, o conflito que você tem dentro do personagem, o quão puto ele tá consigo mesmo, e ele literalmente pronunciando as palavras de que ele tá com raiva de si próprio. Porque ele traiu o Iroh, porque ele tava melhorando, porque moralmente ele tava aprendendo a aceitar as próprias falhas e quem ele era, e ele tava aceitando a verdade dele. Ele tava abandonando a mentira dele, mas ele traiu seus próprios valores. O episódio A Praia é muito importante pro arco do Zuko. E aí, alguns episódios depois, o Iroh dá um jeito de entregar pro Zuko a informação de onde estão os pergaminhos da Cripta do Dragão, que são literalmente os diários do bisavô do Zuko, o Senhor do Fogo Sozin, quem começou a Guerra dos 100 Anos. E ali, ele descobre que o Sozin e o Roku, o antigo Avatar, eram melhores amigos, e mais, que o Roku é o outro bisavô do Zuko por parte de mãe. Essa dualidade entre ele e o Avatar e a história e tudo que ele vem vivendo faz com que ele perceba uma coisa. E no dia do eclipse, no dia do Sol Negro, o Zuko finalmente confronta o Ozai, deixando muito claro de que ele vai abandonar a Nação do Fogo para se juntar ao Avatar para curar as feridas que foram deixadas pela Nação do Fogo no mundo. O Ozai questiona: bem, mas se você é um traidor agora e você quer me matar, você tem os montantes, por que você não acaba com isso? Porque esse é o trabalho do Avatar. Ah, caralho! E esse não é o final da obra. Essa é a metade do livro 2. Mas a gente essencialmente terminou o arco do Zuko. Porque o Zuko, ele finalmente aceitou a verdade dele. E nesse momento,
ele recupera a honra dele. Claro que mais episódios se passam. E é claro que o Zuko, ele vive momentos com cada membro ali da equipe Avatar, por assim dizer. Ele vive um momento com a Katara, ele vive um momento com o Aang, ele vive um momento com o Sokka. Ele não tem um momento com a Toph, o que é piada dentro do show. E eventualmente ele encontra com o Iroh, e o Iroh fala que você precisa estar na Nação do Fogo quando tudo acabar. E lá ele tem o último Agni Kai. E Bru, sobe só um pouquinho a música do último Agni Kai aqui. Só o comecinho dela, por favor. E ele derrota a Azula. Com ajuda. Coisa que ele precisava aceitar o tempo inteiro. Gente, isso aqui que eu tô mostrando agora na tela pra vocês é um gráfico que a gente fez pra poder ilustrar todos esses momentos que eu tô falando do Zuko. Esse gráfico aqui, ele tá mostrando o tempo, ou seja, literalmente o tempo, quantos episódios se passaram, por, digamos assim, ascensão ou queda moral. Quanto mais pra cima, mais ascensão moral, entre muitas aspas. Quanto mais pra baixo, mais queda moral. E cada um desses pontinhos aqui é um dos momentos que eu acabei de contar pra vocês, de coisas que o Zuko faz. Vocês percebem que esse gráfico ele não é uma reta? Ele não é simplesmente uma reta pra cima. Vocês estão vendo que ele sobe e desce, e sobe e desce, sobe e desce. Gente, isso é conflito. Em um vídeo passado, eu comentei sobre beats narrativos. Beats narrativos, em suma, em simplificação, são momentos específicos aonde, de algum modo, a história muda. Alguma coisa aconteceu e a história muda. A história avança, ela vai pra frente. Todos esses momentos que eu citei são beats narrativos pro Zuko, aonde ele acerta e ele erra, aonde ele trai a si próprio e aonde ele valoriza a si próprio dentro da obra. E é claro, isso é um exemplo de um arco de redenção, pra mim, beirando a perfeição. Porque arco de personagem, gente, nunca é uma reta. É um arco, né? Deveria a gente falar isso. Mas o correto é que vocês têm que entender que pra uma história, pra um arco de personagem, a gente não tem... Ele não é preto no branco. Você não tem simplesmente uma ascensão ou simplesmente uma queda. Os personagens, eles vão errar, eles vão acertar. E tudo isso faz parte da sua obra. Pensa no seguinte. Na nossa vida, a gente comete muitos erros, não? A gente não tem que aprender com esses erros? E é claro, você pode se martirizar, a gente pode, sabe, se martelar por a gente ter cometido esses erros todos. Mas em última instância, não é com isso que a gente aprende? A vida não é feita disso. Por que que o arco de personagem na nossa história de ficção, nesse sentido, tem que ser diferente? É claro, não é a mesma coisa. E eu sei que não é a mesma coisa. Mas eu vou contar de uma coisa muito particular minha, tá? Uma história particular minha, da minha vida pessoal, apenas para eu poder ilustrar o que eu tô querendo dizer. Hoje em dia eu sou uma pessoa bastante progressista. Eu acredito em causas sociais e eu acredito que isso vão levar a gente para uma sociedade melhor. Mas o Rafael adolescente ele não era assim. Na verdade, quando eu era adolescente, eu era uma pessoa até que... Eu não quero dizer preconceituosa, porque não tinha problema com raça, mas era uma pessoa muito homofóbica. Quando eu era adolescente. E... eventualmente, meu pai me comprou um jogo chamado Dragon Age Origins. E eu joguei esse jogo. E até hoje, esse é o meu jogo favorito. Nesse jogo, tem um personagem chamado Zevran. Imagem dele aqui. E o Zevran, ele é um companheiro que você pode ter, só que ele é um assassino que é mandado pra matar o seu personagem. E o Zevran, ele é bissexual. Ou homossexual, eu não lembro exatamente no jogo. A questão é que você pode ter um relacionamento amoroso com ele dentro do jogo. Isso é uma opção. E ele abertamente dá em cima do seu personagem o tempo inteiro. Quando eu era adolescente e eu joguei esse jogo pela primeira vez, quando isso aconteceu, eu falei, ah não, vai se ferrar, não sei o que lá. E coloquei o personagem de escanteio. Esse personagem é um assassino, ele é de uma guilda de assassino. Tem um ponto no jogo que se você não tem amizade o suficiente com o Zevran, ele te trai. E eu sempre fui a tipo de pessoa com, tipo assim, que eu queria
Eu sempre fui uma pessoa completionista. Eu queria conseguir terminar o jogo com todos os companheiros e etc. E quando isso aconteceu pela primeira vez, a parada não ficou bem comigo. Eu fui rejogar o jogo. E cara, quando eu tava rejogando o jogo, aconteceu de novo, o personagem ele dá em cima de você, a parada não ficou bem comigo. Eu falei, não sei o que, não. E o personagem trai você. E na hora eu fiquei. Ah, mano, porra! Não, de novo não! Vamos voltar. Deixa eu voltar. Deixa eu tentar fazer uma relação de amizade com o Zevran. E, cara, eu voltei, acho que umas 10 horas. Só porque eu não queria que o personagem tivesse traído. E o Rafa, adolescente, foi vendo as coisas do personagem e a história daquele personagem. E eu fui vendo que, mano, ele é uma pessoa normal. O que importa a orientação sexual dele? Na terceira jogatina, eu fiz questão de fazer o personagem ter uma relação amorosa com o Zevran. Por quê? Por que não? É só uma pessoa, que diferença faz? Eu, Rafa, hoje em dia, eu sou uma pessoa heterossexual, mas... E daí? O que importa a minha orientação? Ele é um personagem no jogo, mas... Se ele é um personagem no jogo, e ele não... é só uma pessoa? Na vida? Por que eu tô contando essa história? Porque isso é um ponto em que eu coloco, pra mim, que mudou a minha perspectiva de mundo. Só que perceba que não foi uma coisa que foi de uma hora pra outra. Foi uma coisa que eu joguei, eu tive que rejogar, e eu remoí isso, eu fiquei um tempo remoendo isso, até eu chegar numa conclusão de que, pra mim, eu acredito que me tornou uma pessoa moralmente melhor. Isso é um beat narrativo, gente. Dentro da sua história, dentro da sua obra, isso é um ponto que alguma coisa acontece que modifica toda a história. Eu cometi ações erradas antes, e cometi uma ação correta aqui, e continuei cometendo ações erradas depois. Esse é o ponto que eu tô falando sobre um arco de personagem. Seu personagem ele não vai apenas acertar, ele não vai apenas errar, ele não vai apenas acertar. Ele vai tropeçar, ele vai correr, ele vai caminhar, ele vai engatinhar. Isso é que faz um bom arco de personagem. Independente se é um arco de mudança positiva, um arco de mudança negativa ou neutro. Num arco de mudança positiva, beleza, o personagem ele vai cair e eventualmente ele vai, no gráfico ele vai subir. Enquanto um personagem de mudança, um arco de mudança negativa, a gente basicamente inverte. Ele vai se tornar uma pessoa pior no final disso. Veja a Azula. Ela teve momentos em que ela poderia ter aceitado uma moralidade diferente. Mas não, ela trai as amigas. Não atrai, mas ela trata elas mal ao ponto de fazer as amigas traírem ela. E no final, ela é deixada sozinha. E a paranoia dela come solta. O Aang tem momentos em que ele duvida da própria moralidade. Tem momentos em que ele fica irritado, ele quebra seus votos de pacifismo, mas no final ele se mantém resiliente a eles. Mas ele passou por provações. Isso é o que faz um arco de personagem, gente. Isso é uma das coisas que eu preciso que vocês entendam. Essa estrutura de um arco de personagem, ela tem a ver com os conflitos que você coloca no caminho dele, esse beat narrativo. E quando você for estruturar o seu arco de personagem, pense em quais momentos você vai colocar que a verdade, por assim dizer, ela vai ser posta ao seu personagem. Em que momento a moralidade dele vai ser testada? Quando ele vai se questionar da própria moralidade? E quando que ele vai começar a entender e enxergar o mundo de uma forma diferente? Quando que ele vai falhar? Quando você começa a pensar nisso, você não precisa colocar no gráfico que eu te falei, porque o gráfico parece uma coisa, sabe, assim, exata demais. E não é uma coisa exata. Mas pensa na sua obra, olha, aqui o personagem vai cometer tal erro, aqui ele vai cometer tal acerto, aqui vai acontecer tal coisa com ele e ele vai introjetar, ele vai interpretar dessa forma. É isso que faz um arco de personagem. Lembre sempre da intenção. Você quer que no final ele se torne uma pessoa melhor moralmente falando, ou simplesmente uma pessoa mais poderosa, mais rica, o que for, ou o contrário. É assim que você estrutura um arco de personagem, gente. Pensando nos percalços pelo caminho. Eu sei que ainda teria muito mais coisa que poderia ser dito sobre arco de personagem. E eu poderia analisar pra vocês arcos específicos de outros personagens e outras mídias. Se você quiser isso, deixa aí nos comentários, comenta com a galera, tá ligado? E se você quiser um vídeo inteiro analisando Avatar, completinho, coisinha por coisinha, 30 horas de vídeo, é nóis, tá ligado? Porque eu poderia fazer isso. Mas... e a Bru, ela acabou de fazer esse gesto aqui pra mim. Sim, e a Bru que ela entendeu. Muito bom. Então, gente, arcos de personagem, eles são muito importantes e lembrem, não importa o quão bom seja seu world building,
E eu sou amante de world building. Sua história não é nada sem os seus personagens. E o arco de personagem é o que vai fazer eles serem marcados na mente das pessoas. Gente, como eu falei, tem muito mais coisa que poderia ter sido dito, mas é isso por hoje. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. E joinha, sininho, inscrever, esses bagulho todo, mano. Valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.